que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina em minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, em todas as ações que farei durante o dia. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Jesus, eu confio em vós. Livro do Céu, volume 1, sobre o título Luísa contempla novamente Jesus Cristo como na paixão e aceita a condição de vítima. Luísa contempla novamente Jesus Cristo como na paixão e aceita a condição de vítima. Antes de eu continuar a ler o livro do céu, estou no áudio 27, eu queria falar que, embora não tenha feito as meditações como é necessário para que eu possa ruminar e isso ficar cravado no meu coração, e todas as leituras do livro do céu, quando é meditado, realmente há uma transformação de vida. Deus fala ao nosso coração. Deus transforma o nosso coração simplesmente pela leitura do livro do céu. Imagine então se vir acompanhado de uma meditação, de uma ruminação. Nesse período em que a minha vida se agitou um pouco, devido a uma cirurgia para respirar melhor, a minha filha fez 4 cirurgias por vídeo, mas foi 4. Foi punk a primeira noite até. Depois a minha filha, depois de uma semana dessa cirurgia da Maria Fernanda, a Flávia teve a Clarissa. E aí tem aquela questão de mãe para ajudar. E foi isso que eu fiz. Entre a minha casa, entre tantos afazeres, agora também acompanhar a minha filha no hospital. Eu lembro que, porque ela nasceu no dia 27, à noite. Então estava tudo certinho que minha filha, por ela estar se recuperando, mas já daria para acompanhar a irmã no hospital, ela ia de manhã para acompanhar. E eu ficaria em casa fazendo as outras coisas, ficando com minha outra neta. Mas acontece que deu tudo errado. A minha filha Maria Fernanda dormiu com a Agnes, que tem 3 anos. Ficou até de madrugada acordada, porque ela não está acostumada a dormir fora de casa, longe dos pais. E aí de manhã, cedo, não tendo ninguém, saí correndo
para o hospital, porque tem horário para acompanhante. Tinha que estar lá 7h30. E foi um alvoroço todo e eu fui. E era o dia do meu aniversário, dia 28 de agosto. Minha neta Clarissa nasceu dia 27, dia de Santa Mônica, e eu nasci dia de Santo Agostinho. É uma ligação muito grande essas duas datas na igreja, 27 e 28, mãe e filho. E aqui ficou neta e vó. Então eu tenho uma ligação maior com a Clarissa e me senti muito unida também a ela. E nesse período eu não fiz as meditações, mas eu acompanhei a Aline fazendo aquela série A Luz do Sol neste tempos sombrios. E que os vídeos dela não são curtos, de 3 a 4 horas, e eu acompanhei, vivendo isso. Embora não colocando aqui como áudio para ser transformado em vídeo pela Suzete, mas eu não estava sem fazer nada. Eu também curtia, eu também compartilhava tudo que eu podia fazer. Mas pecava pelo cansaço, pelo sono, de não sentar aqui para fazer as meditações. Para ler, se for preciso, até se eu não conseguisse entender o trecho, pelo menos a leitura, ler várias vezes. E nesse dia do meu aniversário, antes eu pedi a Jesus que eu queria avançar na vida divina. Eu queria realmente fazer logo esse processo de vida humana para a vida divina. Que Ele me ajudasse, que seria o meu presente e que eu não trocaria por nada. Estando no hospital naquele dia, a minha filha foi para tomar o banho e tinha um pedido para a Clarissa fazer o eco, que era um probleminha que tinha constado na gestação de que havia um buraquinho que precisava fechar o coração dela. E ela foi levada para fazer esse eco. E eu acompanhei. Chegando na sala do eco, demorou um pouquinho para ser atendida. E ali, quando entramos, existia, lógico, a doutora, que era muito pequenininha, coisa mais linda do mundo. Pequenininha, baixinha, mas uma fofura de pessoa. Tinha auxiliar, tinha também, eu não sei se auxiliar de enfermagem também, que levou a Clarissa juntamente comigo. E ali, quando deitou a Clarissa naquela maca, e quando colocou aqueles fios para fazer, quando a doutora puxou aquela cadeira, sentou naquele aparelho, eu já vi que ali ia ser diferente. Algo o Senhor estava me movendo para que eu pudesse ter uma experiência. E quando a doutora começou a manusear aquele aparelho e eu vi os batimentos cardíacos da Clarice, eu comecei a ouvir também porque estava alto, aquela sala ouvia todos os batimentos. Eu fechei os meus olhos e queria ouvir aqueles batimentos cardíacos. Mas Jesus falava que não era para eu fechar, que era para eu ficar de olhos abertos, para que ele pudesse ver através dos meus olhos. E eu senti que ele estava vendo aquilo ali através dos meus olhos. E aí eu via aqueles movimentos, né, que tem do coração, o barulho. E Jesus, ele movia dentro de mim com uma alegria de estar vendo ali. E falava ao meu coração, e eu também me sentia agraciada por aquele momento, porque eu estava ouvindo aqueles batimentos, porque a gente não consegue ouvir, tá certo? Quando eu tive as minhas filhas, eu também pude ouvir, e era a parte mais linda das consultas que eu tinha mensalmente, era ouvir o coração. Eu ansiava
para ouvir aqueles batimentos cardíacos. Isso ficava muito marcante em mim. E eu nem sabia o porquê. Porque é vida, é uma vida ali. É a vida de Jesus ali. É o batimentos de Jesus ali. É a vida divina pulsando ali. Então, na Clarice eu pude sentir isso. O coraçãozinho dela vibrando, mas não era os batimentos dela, mas os batimentos de Jesus. Então ali eu via que algo estava diferente. Jesus falava: Eu quero olhar hoje através dos teus olhos. E ali falava então, do resultado que havia sim aquele buraquinho ainda, mas que não era nada sério e que precisava repetir esse eco depois de 3 meses. E assim nós voltamos para o quarto. E ali Jesus, ele continuava a olhar. Tinha uma paciente juntamente com a minha filha também, o nome dela é Camila, uma menina guerreira que viveu muitas coisas apesar da sua idade, 26 anos, devido à sua vida sofrida. Falava que a sua família era bruxa, mas ela tinha conhecido esse menino que teve o filho, que ainda não são casados, e que a mãe dele é super católica, e acolheu ela. Ela era uma menina de programa, é uma menina guerreira que estava limpa da cocaína, gente, há 4 meses. O Ariel, o filho dela, que acabou de nascer, viveu 6 meses essa vida, aonde o pai dessa criança lutou, foi atrás, buscou, cuidou. Então Jesus, ele olhava também para a vida da Camila com amor. E a Camila só realmente sobreviveu e está naquele estado que ela estava ali, porque Jesus a cercou de tal maneira. Porque o que ela me contou ali, só por Deus. Então eu também pude olhar a Camila com os olhos de Jesus, olhando, ouvindo cada testemunho da sua vida. E ela, neste exato momento, ela desejava que eu fosse madrinha do filho dela. Embora eu falando, olha, eu não sei se eu vou conseguir acompanhar a vida do Ariel. Tenta ver alguém perto dele. E eu quero falar do olhar de Jesus, olhando tudo naquele quarto. As pessoas que entravam, as pessoas que saíam, as enfermeiras que vinham trazer os remédios ou auxiliar de enfermagem, os médicos que entravam e saíam, tanto para falar com a minha filha como com a Camila, psicólogo. Também vinham as pessoas para ver se a audição das crianças estavam bem, a visão. Gente, tudo isso Jesus contemplando tudo aquilo ali. E tudo Deus criou tudo isso, as profissões. E as pessoas não têm noção de como elas são inteligentes, usando a inteligência de Deus, e elas nem sabem disso. Elas pensam que é apenas os esforços dela. Não é, é Jesus através de cada criatura, de cada ato ali. Só que não tem consciência. E aí não se transforma em atos divinos. Eu lembro que naquele dia, eu não sei o porquê, mas precisei sair do quarto para fazer uma limpeza, não me recordo. E aí eu fui para o corredor daquele hospital municipal. Eu não sei se vocês conhecem, aqui em São José existe esse hospital que eu acho ele poderia melhorar, mas tem uma coisa muito linda, o projeto que foi feito desse hospital maravilhoso. Entre os quartos existem jardins, onde as pessoas podem ficar ali, onde as pessoas podem contemplar, podem tomar o seu sol, pode fazer uma revisão de vida ali também. Tudo isso pode acontecer quando a pessoa ela precisa naquele estado de enfermidade. Não é o caso da minha filha, porque é vida que ela gerou, é vida
que nasceu ali, mas existe naquele hospital N situações. E Jesus me levou àquele corredor que tem um vidro que dá para ver esse jardim, e eu via muitos passarinhos. E Jesus ficava muito feliz em olhar aqueles passarinhos. Eu nunca prestei tanta atenção em passarinhos como aquele dia. E tinha várias espécies andando pela grama. E eu olhava e sentia Jesus feliz em contemplar aquilo ali. Parece bobo isso, né? Para as pessoas que estão vivendo esta vida divina há tanto tempo, parece bobo, parece simples, mas para mim é estupendo isso. Isso para mim foi um milagre. Isso para mim é maravilhoso. Isso para mim é admirável. Isso para mim foi bondade de Deus no dia do meu aniversário, experimentar o seu olhar, olhando através dos meus olhos. Não eram os meus olhos, mas os olhos de Jesus a olhar por mim. Eu não me sentia eu, sentia que era Jesus. E naquele corredor, quando eu fui almoçar, quantas pessoas circulavam aquele corredor, médicos que passavam, pacientes levando, auxiliares levando pacientes para fazer exames, não sei, pessoas que estavam tendo altas, pessoas que estavam querendo visitar. Quando eu passava em frente à UTI, que tinha vários, vendo pessoas entrando ali, trabalhando, saindo com um aparelho, pessoas ali no refeitório almoçando. Tudo isso era um grande milagre da vida. E as pessoas nem se importavam, nem sabiam o que elas estavam fazendo, apenas rotina. Mas quantas rotinas assim não poderiam ser aproveitadas em reparação a Deus? Mas Deus, ele permitiu, Jesus me fez e ele me deu esse grande presente de experienciar tudo isso. As pessoas que fizeram a alimentação ali, servindo. Jesus olhando tudo aquilo ali. E eu experimentando isso dentro de mim. E era o dia do meu aniversário. Vocês entendem isso? Eu acredito que no áudio passado que eu fiz e que foi transformado em vídeo pela Suzete, que eu agradeço muito, é um ato divino. Eu estava falando que teve um aniversário muito triste na minha vida. E que esse aniversário pôde ser diferente porque o meu genro, ele mesmo, com a minha filha, providenciou um pedacinho de bolo. Foi levado ao hospital na parte da tarde, quando quase já estava fazendo a troca de acompanhante que a minha outra filha viria. E ali ele levou 2 pedaços para minha filha e para mim, com uma velhinha de 53. Depois, em seguida, meu esposo chegou com a minha filha Maria Clara, de 10 anos, me trouxe aquelas bexigas, sabe aquelas bexigas que você escreve, são diferentes, trabalhadas, grandes. Depois, na saída de troca, minha filha levou um perfume. Quantas maravilhas o Senhor não operou naquele dia na minha vida. Eu pensava até que um dia a gente ia sentar depois que passasse isso para comemorar meu aniversário. Não precisa de comemoração nenhuma, eu vivi de uma forma única, como presente do céu. Sentindo o quanto sou amada por Deus. Embora não tenha feito as meditações, embora não tenha sentado aqui e feito as meditações, mas o Senhor, Ele me presenteou. Eu digo isso porque são coisas que a gente precisa fazer para divulgar a divina vontade. Fazer esses vídeos, não para nós, mas para as pessoas, para as criaturas. Se vai ouvir ou se não vai ouvir, mas o importante é ter feito isso, é um ato divino. É
É como se nós pudéssemos agradar um ato de louvor a Deus. Além de fazer esses vídeos, a gente precisa divulgar pelas redes sociais, curtir os vídeos, comentar os vídeos, não porque precisa disso humanamente, mas é como um ato divino, é de forma de louvor a Deus, em forma de gratidão a Deus, para que essa vida divina, essa divina vontade, esse reino possa ser divulgado e que chegue a muitos corações e que todos possam conhecer e dar a sua vontade, para que Deus possa reinar em suas vidas, que é o maior dos presentes, é uma transformação de vida muito grande. Então, eu não pude fazer essas meditações, mas eu aproveitei a cada momento para estar com Jesus. E isso é uma grande prova, porque Ele realmente esteve comigo a cada momento daquele dia 28 de agosto do ano 2023. Vamos à leitura do Livro do Céu. Esse é do áudio não, do vídeo da Aline 27. A Santíssima Virgem acrescentou, mas sempre chorando: aproxima-te a beijar as chagas de meu filho. Ele te escolhe como vítima. E se tantos o ofendem, tu oferecendo-te a sofrer o que eles sofrem, lhe darás um alívio em tanto padecer. Não o aceitas? Eu me sentia tão aniquilada, tão má, como ainda sou, indigna, que não ousava dizer sim. Minha natureza tremia, me sentia tão fraca pelas penas passadas, que mal me restava um fio de vida. Além disso, não sei como, de longe via os demônios que tanto perturbavam, faziam muito ruído, e via que tudo o que tinha visto, que tinha feito ao Senhor, devia fazê-lo a mim se aceitasse. Em mim mesma sentia tais penas, dores, estiramentos de nervos, que acreditei que deixaria a vida. Finalmente me aproximei e lhe beijei as chagas. Parecia que ao fazê-lo, aqueles membros tão lacerados se curavam, e o Senhor, que antes parecia quase morto, começava a reanimar-se à nova vida. Então, Jesus, os inimigos rodeavam Jesus, golpeavam Jesus, esbofeteavam Jesus, cravavam os espinhos na cabeça, que lhe destroçava as pernas, que em os braços, reduziu a Jesus em pedaços, para vocês entenderem, puseram nos braços da Virgem Maria. E isso acontecia um pouco longe de Luísa. E Nossa Senhora então pegou Jesus desse jeito e colocou no colo. Nossa Senhora tomou Jesus nos seus braços, né? E chorando, disse a Luísa, isso foi no áudio passado: filha, vê como é tratado meu filho pelos homens. As horríveis ofensas que comete jamais lhe dão tréguas. Olha como ele sofre. E hoje ela então fala que quer que ela se aproxime de Jesus nesse estado e beije-o. E o inimigo vendo isso, falando se ela fosse, ia acabar com a vida dela praticamente. Mas ela, mesmo com todas as dores que ela estava sentindo, ela aproximou de Jesus e ela beijou
a Jesus. E quando ela se aproximou e beijou a chaga de Jesus, ela então, tudo aquilo que ela estava sofrendo, que aqueles membros que estavam lacerados, eles se curavam. Os membros de Jesus se curavam. E o Senhor, antes parecia quase morto, começava a reanimar-se a nova vida. Então, o ato de Luísa beijar Jesus deu uma nova vida a Jesus. É isso, né? É isso que eu entendi. Vamos ler de novo? Em mim mesmo sentia tais penas, dores e estiramento de nervos que acreditei que deixaria a vida. Finalmente me aproximei e lhe beijei as chagas. Parecia que ao fazê-lo, aqueles membros tão lacerados se curavam e o Senhor, que antes parecia quase morto, começava a reanimar-se a nova vida. Então Jesus começou a reanimar então a nova vida. E tudo aquilo que estava lacerado em Jesus, a partir do beijo de Luísa, começou então a ser curados. Internamente recebia tais luzes sobre as ofensas que se cometem, atrações para aceitar ser vítima, ainda que devesse sofrer 1000 mortes, porque o Senhor tudo merecia e que eu não poderia opor-me ao que ele queria. Isto acontecia enquanto estávamos em silêncio, mas aqueles olhares que reciprocamente nos dávamos eram tantos convites, tantas flechas ardentes que me trespassavam o coração. Especialmente a Santíssima Virgem me incitava a aceitar, mas quem pode dizer tudo o que passei? Então, Nossa Senhora queria que Luísa fosse vítima de Jesus para reparar as ofensas que Jesus sofre. Finalmente, o Senhor, olhando-me com benignidade, disse-me: Tu viste o quanto me ofendem e quanto caminham pelos caminhos da iniquidade, e sem o perceberem precipitam-se no abismo. Venho oferecer-te ante a divina justiça como vítima de reparação pelas ofensas que se fazem e pela conversão dos pecadores, que, a olhos fechados, bebem na fonte envenenada do pecado. Um imenso campo se abre diante de ti, de sofrimentos, sim, mas também de graças. Eu não te deixarei mais. Virei em ti a sofrer tudo o que me fazem os homens, fazendo-te participar das minhas penas. Como ajuda e consolo te dou a minha mãe. E parecia que entregava-me a ela, e ela me aceitava. Eu também oferecia-me toda a ela, todo a ele e à Virgem, disposta a fazer o que ele queria. E assim terminou a primeira vez. Vou continuar no outro áudio. Retomando aqui o que me chamou bastante atenção. Finalmente o Senhor, olhando-me com benignidade, disse-me: Tu vistes, Luís, o quanto me ofendem? E quantos caminham pelos caminhos da iniquidade? E sem o perceberem, precipitam-se no abismo. Ou seja, quantas pessoas, imagina o mundo, quantas pessoas existem, quantas pessoas estão por aí caminhando pelos caminhos, sim, do erro, achando que não estão, achando que estão tendo vida, mas que na realidade estão caminhando e se precipitando-se para o abismo do inferno. E não são poucas as pessoas que ofendem. Naquele hospital que eu estava com a minha filha, quantas pessoas ali não estavam?
E eu pude ver, pelo menos por aqueles pacientes que estavam naquele quarto, eu pude ver o quanto que estão longe de Deus. Por exemplo, depois que a Camila foi embora, veio a... Eu esqueci o nome dela, acho que é Melissa. Teve um menino também, chamado Miguel. E eu percebi que o marido dela, o pai da criança, ele estava muito preocupado mais com o Miguel do que com ela. Ela morrendo de dor e ele com o menino. E o jeito que ele falava com ela. A situação de pecado também da Camila com o menino, que não são casados ainda e nem pensam em casar. Por exemplo, o pai do Ariel tem 22 anos, querem viver nessa vida sem sacramento. Quantas ofensas ali naquele casal não tem para com Jesus? E sem perceber, porque acha que tudo isso é normal. Ter aquela vida ali é normal. Colocar um DIU para não ter mais filho? Normal. E isso ofende muito a Deus. E sem perceber, precipitam-se no abismo. Vem oferecer-te ante a divina justiça como vítima de reparação pelas ofensas que se fazem e pela conversão dos pecadores, que a olhos fechados bebem na fonte envenenada do pecado. Outro fato também que, sem perceber ou percebendo, está optando na minha família. Existe uma menina linda, 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 mas linda, linda, linda. E que as suas vestimentas não são boas. Aonde ela posta muitas fotos nas suas redes sociais de biquíni e não são biquínis comportados. Para você ter uma ideia, no dia do aniversário dela, ela fez fotos indecentes para Jesus, indecentes. E o que dói mais é que, embora a mãe não aceitando, porque a mãe sabe que isso não é certo, ela apoia para não perder a filha. Ela já morou junto com outra pessoa, a filha, não deu certo. Mas isso é ficar atolada no pecado. E mais ainda sobre a mãe, que mesmo sem querer, ela apoia muito. Devemos amar? Sim. Devemos falar a verdade? Sim. Mas apoiar o erro? Jamais. Não precisa ridicularizar a pessoa, falar mal pelos comentários, mas também colocar algo dizendo bravo, maravilhosa, isso ofende a Deus. Então, essas pessoas, elas bebem sim, com os olhos fechados, desta fonte envenenada do pecado, que a tendência é caminhar, precipitar
nos abismos. O imenso campo se abre diante de ti, de sofrimento, sim, mas também de graças. Quando a gente quer sofrer por amor a Jesus, há um sofrimento, mas também há graças. Aqui não é uma graça pequena, é um campo imenso. Quanto maior o sofrimento, maior também será a graça. Quando eu aceito passar por situações, a graça de Deus acontece. É o caso dessa mãe também, dessa menina. Ela poderia sofrer, sim, porque não é essa vida assim. Embora, lógico, uma menina maravilhosa, uma menina trabalhadora, uma menina esforçada, mas que infelizmente tem isso. Quer as coisas do mundo, quer vencer na vida. O seu corpo é tudo. Então, se essa mãe sofresse, porque isso é um sofrimento para uma mãe, mas ao mesmo tempo que ela estava sofrendo, derramaria Deus um campo de graças. Jesus continua a dizer: Eu não te deixarei mais, virei em ti a sofrer tudo o que me fazem os homens, fazendo-te participar das minhas penas. Como ajuda e consolo te dou a minha mãe. Então Luísa não estava sozinha. Jesus ia vir nela sofrer tudo. Ela ia participar das penas de Jesus. Mas como ajuda e consolo, que é o maior de tudo, ela teria a mãe de Jesus, Maria Santíssima, perto dela. Que é maior graça que isso? E quando eu aproximo de Jesus, quando eu permito sofrer com Jesus para reparar, são os beijos que eu dou. E essas pessoas que estão nas trevas, elas podem chegar à luz por essas reparações também. E reparamos ao coração de Jesus, tirando as feridas dele. Porque na realidade, nós vimos, Nossa Senhora quis mostrar Jesus despedaçado. Mas quantas pessoas, filhos de Deus, imagem de Deus despedaçados por aí. Mutilados por aí. Quando eu desejo reparar essas pessoas, elas poderão ser curadas, regeneradas para Deus novamente. O problema é que quando a gente passa por um sofrimento, a gente acha que é a gente que passa sozinho. Mas não passamos sozinhos. Como ele mesmo disse, ao mesmo tempo há um campo de graças. E também há Nossa Senhora para nos apoiar, a mãe das dores. Ela sabe o que é dor. Principalmente a dor de um filho. E parecia que entregava-me a ela, e ela me aceitava. Eu também ofereci-me toda a ele e à Virgem, disposta a fazer o que ele queria. Assim terminou a minha primeira vez. E nós? Como é que nós estamos? Como é que eu estou? Me oferecendo também a Jesus?
todos os dias, a todos os minutos, a todos os segundos, em cada ato, eu estou me oferecendo a Jesus? Em tudo que me acontecer no dia de hoje, vou fazer esse oferecimento a Jesus? Porque aqui diz que ela fazia isso. E ela e ele aceitavam a Luísa. Jesus e Maria também aceita cada um de nós. Basta realmente ter decisão de querer agradar a Jesus, de querer reparar a Jesus. Estar fazendo esse áudio é uma reparação, Jesus. Estou aqui, Jesus, por você. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra. Dá-nos a tua graça, Jesus. Fortalece o nosso coração, Jesus, para não voltar atrás. O barco já está em alto mar, o mar da divina vontade. Mesmo sem entender, mesmo sem compreender o que o Senhor fala no livro do céu, a leitura por si só, eu creio que está transformando almas, que está reparando almas, que está te fazendo feliz e que está trazendo conhecimento a mim e também, por que não, iluminando o mundo. Jesus, eu confio em vós. Perdoa-me, Jesus, por não ter feito as meditações, ainda que fosse a leitura apenas. Que eu não caia mais nesse erro, Jesus. Mesmo em tempestade, que eu não pare de fazer as meditações. Muito obrigada, Jesus, por tanto amor e por tanta misericórdia. Permita-me ser cidadã deste reino. Cidadã, Senhor, naquilo que o Senhor desejou para mim desde toda a eternidade. Não só a mim, mas a todos que conhecem. O Senhor chega às almas com esse conhecimento da sua divina vontade. Voltar à ordem da criação, que é para todos, mas que poucos estão abertos para te querer. Não desista de mim, não desista de nós, Jesus. Tu és o caminho, a verdade e a vida. Maria Santíssima, minha mãe, nossa mãe, puxa-me, puxa-nos pela mão. Faça uma cordinha em mim, ligada, Senhora, ligada no teu filho. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, Jesus, eu confio em vós. Eu confio em vós, eu confio. Fia-te, Senhor. Faça, Senhor, a tua vontade, mesmo que me doa. Faça-me filha da divina vontade, mesmo que seja apaulada. Mesmo que seja apaulada. Amém.